porque os dias são maus. E se eu e você não estivermos na presença do Senhor, a gente não vai ter como suportar o que vem e o que está acontecendo. Eu quero aqui vos deixar uma palavra que se encontra em Mateus, capítulo 7, Mateus capítulo 6, o 31 em diante. Que diz assim: Não andeis, pois, inquieto, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. Vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquietei, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Nós estamos vendo aqui, irmão, a palavra, quando Jesus ele começa a falar sobre a preocupação, a ansiedade, que tem levado muitas vezes nós também passamos por esses momentos de preocupação, de ansiedade, porque muitas vezes a gente busca, procura e às vezes não tem. Mas Jesus ele começa aqui e ele começa a dizer que não é necessário você andar ansioso por isso. E ele começa a dizer, e ele começa a falar que devemos buscar em primeiro lugar o reino, né? O reino de Deus. Por que o reino de Deus? É como a irmã Cedilme estava falando. É quando você se desprende de tudo e de todas as coisas e diz, não, eu vou buscar ao Senhor. É quando eu deixo o meu eu e digo, não, eu vou fazer a vontade de Deus. Mas muitas vezes a vontade de Deus não é a nossa vontade, né? A vontade de Deus, ela vai muito além. Mas muitas vezes a gente não quer se enquadrar na vontade de Deus. Aí muitas vezes a gente começa a conversar, irmã Cedilma, com alguém e diz assim, mas eu já faço a vontade de Deus. E você começa a olhar as ações e você sabe que não faz. Porque muitas vezes é fácil você fazer a vontade do homem. Mas quando é para a vontade de Deus, você começa a colocar empecilho. Você começa a colocar obstáculos. Por quê? Se você disse, muitas vezes nós oramos e até oramos assim, dizendo, Senhor, faça em mim segundo a tua vontade. Se você está para que o Senhor faça segundo a vontade dele, e por que você não quer fazer aquilo que ele quer que você faça? Porque muitas vezes achamos tanta dificuldade para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Porque Deus diz assim, eu quero que você faça isso. Deus vai descer do céu, irmã Gessina, para mandar a senhora fazer? Ele vai usar alguém. Mas ele pode chegar para a irmã Cedilma e dizer assim, eu quero que você faça isso. E a irmã dizer, não, não vou fazer não. E aí? Você está fazendo a vontade de Deus? Será que é para isso que Deus quer que você esteja aqui? Muitas vezes, irmão, nós dizemos que fazemos a vontade de Deus, mas não fazemos. Porque para o homem, a gente faz e faz bem feito. Mas quando é para Deus, a gente começa a botar obstáculos. E Deus está dizendo nessa tarde, busque primeiro o meu reino.
Deixe as coisas secular. Busque a obra do Senhor. Faça a obra do Senhor. Faça com carinho. Faça com dedicação. Ai, irmã, mas eu já faço. Faça melhor. Busque fazer o melhor. Busque estar na presença do Senhor. Porque quando você busca estar na presença do Senhor e fazer o melhor, aí Deus começa a fazer aquilo que você necessita. Porque Ele começa a dizer aqui, ó. Ele diz: buscai. Não andeis, pois, inquieto, dizendo que comeremos ou que bebemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. Vosso Pai Celeste bem sabe que necessitai de todas essas coisas, mas buscais primeiro o reino do céu. Aí ele diz, nos 34, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Ou seja, você não precisa se preocupar com aquilo que você talvez, muitas vezes, causa tanta preocupação e não resolve nada. Você se preocupa, você fica angustiado, você fica ansioso, você fica estressado, mas você não consegue resolver nada. Então ele está dizendo assim, quando você começa a depositar a sua confiança em mim, quando você começa a buscar o meu reino, a fazer a minha vontade, a fazer a minha obra, aí as demais coisas eu vou acrescentando. Quais são as demais coisas? São as vestes, são os alimentos, né? São as suas necessidades diárias, são o calçado que você precisa, são aquele remédio que você precisa comprar, são aquela água, aquela luz que você precisa pagar, e o Senhor sabe que você precisa. Mas muitas vezes, irmão, Deus nos prova, porque a gente mesmo é quem faz com que Deus faça isso na nossa vida. Porque a gente diz tanto que está aqui para fazer a vontade de Deus, mas não fazemos conforme Ele quer que eu e você façamos. Então temos o dia de hoje. Deus, Ele nos dá o dia de hoje para que nós venhamos aproveitar o momento. E qual é o momento? É o momento mais especial de estar na presença de Deus. É o momento de você dizer assim, eu vou para a casa do Senhor, eu vou buscar a presença do Senhor, eu estou em casa, eu vou tirar um momento para eu conversar com Deus, para ter aquele diálogo com o Senhor, para que eu possa ter aquela comunhão com Deus. Então você precisa desse momento com Deus, você precisa deixar tudo, se desprender de tudo e dizer, Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Você lembra quando Maria, o anjo chegou para ela, que disse assim, Maria, o Senhor, Ele te escolheu para tu ser a mãe do Salvador. A única coisa que ela perguntou, disse assim, como é que pode? Ela se desprendeu de tudo, irmã Cedilma. Ela deixou os sonhos, porque ela tinha os sonhos dela. O sonho dela de casar, o sonho dela de se apresentar diante da sociedade. Mas ela disse o quê? Ela disse, cumpra-se em mim a tua vontade. Ela não pensou no que o povo ia pensar, porque ela não era casada, porque ela ainda estava noiva. Ela não pensou em nada disso. Ela disse, cumpra-se em mim a sua vontade. Ou seja, ela estava dizendo, eu confio que se Deus me chamou, Ele vai se responsabilizar. Né? E ela não pensou em nada. E ela enfrentou aquilo ali, tudo que ela passou diante da sociedade, porque naquela época, uma mulher que aparecesse grávida, já pensou sem ter casado? Mas Maria não. Ela se desprendeu de tudo. E será que você, na tarde desse dia, está se desprendendo daquilo que o Senhor quer que você faça? Será que você está abrindo mão de algumas coisas que você coloca como prioridade e você acha que isso aí é o melhor para você? Mas Deus nessa tarde está dizendo para você, abra mão disso aí, porque eu tenho o melhor para você. As prioridades, nossa, nem sempre estão de acordo com a vontade de Deus. A vontade de Deus na minha e na sua vida é diferente. Você precisa se enquadrar naquilo que o Senhor quer que você faça para Ele. Porque se Deus diz vá, aí você diz, Senhor, não vou não agora, eu vou mais tarde.
Aí o Senhor diz, vá na casa de fulano que eu estou agora, nesse momento, vá agora, porque eu preciso que você vá lá, que eu tenho que falar com ela ou fazer alguma obra. Ah, Senhor, o sol está tão quente, eu vou mais tarde. Mas Deus está mandando você ir agora. É porque é o socorro. Nunca deixe para fazer aquilo que Deus manda para depois, irmãos. Coloque Deus como prioridade. Se tudo que você está fazendo está dando errado, é porque muitas vezes Deus está querendo chamar a sua atenção. Muitas vezes Deus está dizendo assim, eu quero que você faça diferente. Eu quero fazer diferente na sua vida. Mas muitas vezes nem eu nem você damos lugar para que Deus venha fazer diferente na minha e na sua vida. Então precisamos nos despertar. Não podemos, irmão, ficar inquieto, andarmos preocupados. Preocupação todos nós passamos. Mas eu estou falando daquela preocupação que ela deixa você além do normal. É aquela preocupação que você diz assim, eu não vou fazer porque eu tenho feito, mas até agora não recebi nada. Mas o Senhor está trabalhando. É porque Deus sabe como trabalhar na vida de cada um. Uns, Deus trabalha no já. Né, irmã Cedilma? Deus chega, a irmã ora de manhã e não dá meia hora, Deus manda. Deus chega. Mas outros ora e diz, Jesus não está me vendo não. Depois você ora de novo, Jesus não está me vendo não. Jesus, cadê aquilo que o Senhor me prometeu? É porque é o tempo de Deus. É o momento. É necessário você passar. É necessário muitas vezes, irmão, quando você diz assim, buscar o reino de Deus, você precisa colocar Deus e a sua obra como prioridade, como algo principal. Não é deixar para depois. Não, depois é as outras coisas. Depois é aquilo que você precisa fazer depois. Você lembra de Maria? Quando Maria ela chegou, que Jesus chegou ali na casa de Marta e Maria. Quando ele entrou, Marta, ela tinha suas preocupações, que era o quê? Cuidar do alimento, estar com a casa preparada para que Jesus pudesse chegar e ser bem recebido, que é bom. Quando a gente vai receber alguém na nossa casa, a gente faz o quê? A gente organiza tudo. A gente pensa o que é que vai colocar para comer, o que é que a gente vai servir para aquela pessoa. Então, Marta, ela tinha preocupação com isso, mas Maria não. Ela disse, para mim o principal é estar aos pés do Mestre. É aprender com Jesus. Então aprenda com Jesus, porque lá na frente você vai precisar. Talvez esse momento que você esteja passando agora, de dificuldade, de tribulação, de angústia, e você não esteja entendendo nada, mas é Deus trabalhando na sua vida, é Deus querendo chamar a sua atenção, para que você possa se voltar para fazer a obra do Senhor, porque na obra do Senhor tem muita coisa para ser feita, e você precisa se despertar. Então nós precisamos, irmão, parar com esse negócio de dizer para Deus é depois. Não, para Deus é o primeiro. É o primeiro do seu dia. É o primeiro a você levantar. É o primeiro a você deitar. É você saber dizer, Deus, o Senhor está acima de todas as coisas. Me ajude a fazer a tua vontade, a estar na tua vontade, a querer aquilo que o Senhor quer para a minha vida. Porque muitas vezes o Senhor quer algo, mas você quer algo diferente. Então nós precisamos saber qual é a vontade de Deus e não ficar inquieto. Quando você passar a fazer a vontade do Senhor, aí as demais coisas serão acrescentadas. E você vai ver que aquilo que você achava impossível, Deus vai começar a fazer na sua vida. Maria, ela buscou a melhor parte. Ela ficou aos pés do Mestre, aprendendo com Jesus, porque ela sabia que ia precisar. Então eu e você, muitas vezes, nós precisamos abrir mão de alguma coisa e estar aos pés do Mestre. Hoje é um dia reservado para você estar ao pé do Mestre. É o dia que o Senhor escolheu para que você possa dizer assim, eu estou na presença do Senhor. Muitas vezes estamos em casa, mas estamos com o nosso aparelho ligado. Nós estamos ouvindo a palavra de Deus, estamos participando da obra de Deus, estamos ali glorificando e exaltando o nome do Senhor. E Deus está vendo. Deus está contemplando, irmão. Não adianta você querer se esconder, não. Numa capinha de bonzinho.
De dizer, eu sou bonzinho, eu sou o melhor, porque Deus, Ele lhe conhece como ninguém. Deus, Ele vê aquilo que eu não posso ver, mas Deus vê. Deus sonda o coração. Muitas vezes chega diante de nós e até nos engana, mas diante de Deus não. De Deus você não se esconde. De Deus você se apresenta diante de Deus como você realmente é. Não adianta você usar palavras bonitas, porque para Deus não adianta. Não adianta você querer fazer isso, fazer aquilo outro. Não. Diante de Deus, Ele lhe conhece como você é. Então, nessa tarde, Deus está chamando a sua atenção. E Ele começa a falar e a dizer que você não precisa. Ele diz, olha, não ajuntei tesouros na terra, onde a traça e o ferrugem consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Então nós precisamos buscar tesouros no céu. E como é que se busca tesouros no céu? É fazendo a obra do Senhor, né? Aquilo que muitas vezes você acha, mas eu estou fazendo só isso aqui. Mas isso que você está fazendo para Deus é muito. Se você estiver fazendo de coração, se você estiver fazendo com amor, com dedicação, é o melhor para Deus. Eu estou dando o meu melhor para Deus. Qual é o meu melhor para Deus? É o meu tempo. Então eu vou dar o meu tempo para o Senhor. Qual é o meu melhor para Deus? É estar na frente de uma obra. Então eu vou dar o meu melhor para o Senhor. Qual é o meu melhor? É visitar. Então eu vou dar o meu melhor para o Senhor. O Senhor, Ele quer o seu melhor. Qual é o seu melhor que você tem para dar a Deus? O que é que você trouxe hoje para oferecer ao Senhor? O meu melhor que eu tenho é o meu coração. Então derrame o seu coração diante de Deus. Derrame-se na presença de Deus, porque Ele recebe o melhor que eu e você temos para dar a Ele. Nós precisamos fazer e fazer com prioridade, com alegria, com amor, independente das circunstâncias. Nesse caminhar, eu aprendi muita coisa, irmã Cedilma. Muitas vezes a gente abre a boca sem saber, sem sabedoria, e fala coisas que não deve falar. Mas no caminhar com Jesus, você vai aprendendo. Deus, Ele vai lhe moldando. Ele vai dizendo, minha filha, não é assim. Minha filha, tem coisa que você tem que calar. Minha filha, tem momento para você falar. Minha filha, tem momento para você ouvir, né? Tem momento para você dizer alguma coisa. E tem momento que você só deve observar, para você ver as situações, para você ver com quem você está lidando. Porque nem sempre aqueles que estão do nosso lado são nossos amigos. Nem sempre aqueles que estão ali conosco, eles estão na mesma comunhão que eu e você. E muitas vezes você fala algo e a pessoa entende de outra forma diferente. E Deus, Ele vê, Ele conhece. Ele sabe como eu e você, até onde eu e você pode suportar, até onde eu e você pode ser provada. Você pode ver que tem pessoas que Deus prova diferente. Deus jamais vai provar eu e você da mesma maneira, porque Ele conhece a minha estrutura. Ele conhece a estrutura da irmã Cedilma, Ele conhece a estrutura da Alessandra, e Ele sabe que eu suporto certas coisas, mas Ele sabe que a Cedilma não suporta. Ele sabe que a Alessandra não suporta. Mas Ele já sabe que tem coisa que eu não suporto, mas a Alessandra suporta. Então Ele vai provar a Alessandra naquilo ali, porque Ele diz, eu sei que ela suporta. Então, irmão, nós precisamos saber qual é a direção que nós estamos tomando. Nós temos que saber que a obra do Senhor, ela é feita para o Senhor, não é para o homem. Quando nós tiramos a visão de Deus e colocamos no homem, a gente começa a ver coisas erradas. Mas quando a gente coloca a nossa visão naquilo que Deus mandou você fazer, você diz, não, vai dar certo, porque Deus mandou. E o homem confiou a obra na minha mão, então eu vou fazer. E eu vou fazer o meu melhor. Eu vou dar o meu melhor para que o nome do Senhor seja glorificado. Isso não quer dizer que por você estar fazendo a vontade de Deus, você está livre, não, das coisas. Aí é que vem a luta. Quando você começa a fazer a vontade de Deus,
Aí as lutas vêm. As dificuldades se levantam, que é para você desanimar. É para você dizer, não, Deus me chamou, mas não está não comigo. Porque está dando tudo errado. Mas é na contramão da vida que Deus trabalha. Que Deus opera. Aquilo que talvez você não esteja entendendo, mas é Deus trabalhando. É porque lá na frente, Deus vê, olha, lá na frente a gente só vê aquilo que está diante dos nossos olhos. E muitas vezes a gente olha e ainda olha e vê errado. Mas Deus, ele vê certo. Então Deus, ele vê além. Então muitas vezes aquilo que você está passando é porque lá na frente vai vir algo especial. Vai vir algo melhor. A obra que o Senhor está fazendo na sua vida, no meio da sua família, vai ser maior. Vai ser melhor. Mas eu não estou vendo nada. Mas passe a ver a partir de hoje as coisas diferentes. Comece a ver diferente. Comece a ver no meio da sua família, a família sua sendo salva, a família sua sendo restaurada, as vidas sendo transformadas, as vidas transformadas e frutificando na obra de Deus. Comece a ver as coisas diferentes. Comece a olhar com o olhar de Deus. Você olha assim e diga, Deus, eu quero olhar com o teu olhar. Eu quero amar com o teu amor. Porque quando a gente diz assim, Senhor, eu quero amar com o teu amor e olhar com os teus olhos, você está dizendo assim, Senhor, eu quero ver como o Senhor vê. Porque muitas vezes nós olhamos para alguém e a gente já quer logo julgar. E você não conhece, irmã Cedilma. E muitas vezes você não sabe por que aquela pessoa está passando. Porque aquela pessoa, muitas vezes, fica assim, isolada num canto. É porque às vezes já sofreu tanto. E às vezes só chega pessoas, às vezes só para machucar. Mas às vezes você chega, você dá um abraço. Você dá um cheiro. E você vê que aquela pessoa é totalmente diferente. Então nós precisamos olhar com um olhar diferente. Pedir com um olhar de misericórdia. Deus, me ajude a olhar com o teu amor, Senhor. A amar aquela pessoa que me dá tanto trabalho, Senhor. Aquela pessoa que me dá tantas noites sem dormir. Mas me ensine a olhar diferente. A olhar para ela com um olhar de carinho. Com um olhar de amor. Com um olhar, Senhor amado, que ela possa sentir que através de mim ela tem uma pessoa que possa contar. Porque nós precisamos. É o reino, irmão. E o reino, ele fala de coisas espirituais. A nossa maior alegria é a nossa salvação. É o nosso maior objetivo. A gente se alegra quando o Senhor nos dá uma bênção. E é glorioso. É bom quando você está ali e de repente o Senhor diz, olha, isso aqui é seu. A gente se alegra quando o Senhor nos dá a nossa casa. A gente se alegra quando o Senhor nos dá o nosso carro. A gente se alegra quando o Senhor nos faz prosperar. Mas nós precisamos nos alegrar na nossa salvação. Porque é o principal. Se você tiver tudo, mas não tiver a salvação, você não tem nada. Você precisa saber que o reino, as coisas espirituais, ela vem em primeiro lugar. Essas outras coisas, elas serão acrescentadas. À medida que você vai fazendo a vontade de Deus, o Senhor vai trabalhando em prol da sua vida. Não se desespere, não se angustie, porque talvez esteja dando errado. Talvez você ache que naquele momento o Senhor não chegou. Não, Ele chegou, Ele ouviu a sua oração. Simplesmente o Senhor está trabalhando na sua vida para lhe entregar a bênção na hora certa e o nome dEle ser glorificado. Porque tudo é para Ele, porque tudo é por Ele. E nós não fazemos nada se não for o Senhor nas nossas vidas. Então, nessa tarde, que você possa colocar Deus e a sua obra acima de todas as coisas. E deixe que o Senhor cuide do resto. Talvez aquilo que você está pedindo ao Senhor há tanto tempo e não chegou. Mas a partir do momento que você disser assim, Senhor, a partir de hoje eu vou fazer diferente. Eu vou começar a buscar e a fazer a tua vontade. Você vai ver que vai chegar nas suas mãos e o nome do Senhor vai ser glorificado. E eu já agradeço a oportunidade em nome de Jesus.